Olá, meu nome é Rodolfo Luiz Vieira, sou crítico amador do blog Cinema de Terceiro Mundo e você está aqui no meu canal. No vídeo de ontem eu falei um pouco sobre o meu problema com a cinefilia, não, com a crítica atual. E eu separo crítica e cinefilia em duas partes, né? Umas eu separei a parte ontem como papagaios, mas eu também tenho problemas com outros grupos da cinefilia e um deles é os cinéfilos sérios. Primeira coisa de tudo, o que eu englobo como cinéfilo sério? Não tô querendo dizer que o cinéfilo não pode levar um filme a sério. Não pode. Entendeu? De boa. Mas eu tô falando aqueles que levam o filme a sério demais, como se fosse um livro religioso ou sagrado. Uma vez eu fiz uma piada, acho que era uma crítica de Garra de Ferro, e o cara ficou putaço. Só porque era uma piada, sendo que Garra de Ferro, apesar de eu gostar demais, cara, não é nenhum livro sagrado religioso pra você fazer uma piada e o cara ficar puto, encarnar, sei lá, ficar puto no geral. O que eu vejo na cinefilia séria de hoje em dia é que muitos estão só tratando o filme como simplesmente uma profissão, como uma obra, não uma obra de arte, né? Uma obra, no sentido mais abrangente do termo. Estão criticando com o maior rigor possível, não engloba a crítica de cartilha nessa, não engloba, perceba. Não só a crítica de cartilha, e eu não vou falar dos críticos linguistas de cartilha, que são os críticos de cartilha que fazem críticas bonitinhas, mas que são, na verdade, só críticas de cartilha que você veria num vídeo do Thiago Belotti. Mas eu já participei de 3 cineclubes na minha vida. 4, na verdade. 4. Vou englobar 4 cineclubes. Um desses é o da minha escola. Minha escola aqui. Outro, eu saí e não tenho o menor problema com esse cineclube. O terceiro, eu faço parte até hoje, que é o Narrativa Clube, que eu faço, que é do Júlio Oliveira, grande parceiro meu. Tamo junto, Júlio, se você estiver vendo esse vídeo, eu acho que não vai estar, mas se você estiver vendo esse vídeo, tamo junto, Júlio. E o último que eu participo até agora, casualmente, ainda tô no grupo, mas tô preguiça de sair, porque eu quero sair, é um cineclube de um curso que eu participei. E a seriedade com que é tratado os filmes, não há uma piada, não há um espaço, uma abertura. Cada coisa é um rigor, é um rigor, é um rigor. Que eu percebo que o cinema, desse modo, perdeu sua magia. Que é justamente a alegria envolvida em assistir a produção, em comentá-la. Não tô falando, pode ser um filme sério mesmo. Eu posso estar falando de um Cabra Marcado para Morrer, do Coutinho. Eu posso estar falando de um Saló 120 Dias de Sodoma, do Pasolini. Eu posso estar falando de vários filmes seríssimos. Eu posso estar falando sobre um filme do Bresson, Quatro Noites de um Sonhador, Já Provavelmente. Filmes seríssimos. Mas era uma alegria envolvida em comentar o filme, em se assistir. E pra mim eu sinto que o cinema perdeu muito disso, dessa alegria. Eu posso não ter vivido esse tempo, mas eu não digo também que isso está resistente a um tempo. Eu tô falando que isso já existiu. Não tô dizendo que foi antigamente, não tô dizendo que foi hoje em dia, não tô dizendo. Só vou falando que já existiu, no infinitivo, completo infinitivo do termo. A magia por trás de comentar, a magia por trás de aprender, virou algo mecânico, virou algo que tira o real prazer de aprender. Quando eu vou estudar cinema, eu demoro meses, às vezes, lendo um livro. Não porque minha dificuldade, eu tenho dificuldade em ler, longe disso, eu não tenho dificuldade em ler. Mas eu gosto de analisar, eu gosto de entender as ideias, eu gosto de compartilhar, eu gosto de entender o porquê que ele teve essas ideias. Para mim, hoje em dia, isso daí se tornou algo totalmente mecânico, se tornou um estudo completamente, completamente robotizado, sabe? Você pega. Claro que tem coisas que você realmente tem que ter uma análise mais séria. Eu tô cobrando isso daí de uma análise lógica, não tô cobrando isso daí de uma análise para um artigo científico. Tô falando isso daí de uma análise artística. Uma análise artística é uma das análises mais subjetivas que você pode ter. Digo análise da obra, não digo que envolve a obra por si só.
envolve a obra, o que envolve a arte em si, não é teoricamente subjetivo, porque subjetivo é aquilo que é interno ao ser, e objetivo é aquilo que é externo ao ser. Isso você pegar a definição, acho que segundo Aristóteles. Acho que Aristóteles define o que é objetivo com aquilo que é externo ao ser, subjetivo com aquilo que é interno. Se você, hoje em dia, não valoriza a subjetividade, não valoriza a alegria em volta de consumir uma obra, não consumir é um termo ruim, né? Eu às vezes discuti isso daí com meu amigo, que experimentar talvez seja, ele diz que experimentar talvez seja pedante. Então, de apreciar uma obra e ter uma alegria em comentar, para nem que seja uma obra ruim, sei lá, você pode às vezes fazer isso daí algo legal, pode fazer isso daí algo engraçado, mas um rigor totalmente formalista, totalmente chato em volta da obra. E vocês vão falar, mas tem as críticas da... Eu não tô falando de crítica, tô falando de comentar em volta da obra, de discutir a obra. Você vai falar de interpretar a obra, você vai vir com uma interpretação completamente ao pé da letra da Susan Sontag do Contra-Interpretação. Não tô falando disso. Eu tô falando de você simplesmente ter uma alegria em apreciar a obra, de ter um prazer, nem que seja o texto com prazer, uma crítica com prazer. Você vai falar da Caé, a Caé não envolve teoricamente alegria, uma obra, mas se você pegar um texto da Caé antigamente, seja do Bazin, seja do Romé, seja do Truffaut, seja do Godard, seja do Chabrol, seja do Astruc, você vê uma alegria em ser escrito, você vê um detalhamento. Tem críticas que eu vejo de 2 parágrafos que o cara pensa que tá arrasando, mas simplesmente é um texto sem vida, um texto sem paixão. Esse é o meu problema com a cinefilia atual. E aqui eu fico com os meus problemas, para vocês entenderem muito do que eu vou reclamar nos meus próximos vídeos, né? Reclamar ou talvez não, né? Eu posso comentar algumas obras. No meu próximo vídeo talvez eu comente alguma obra que eu acabei gostando ou acabei desgostando. Eu vou ver, mas agradeço a todos que viram o vídeo. Tamo junto. Um abraço, uma boa noite. Fiquem com Deus.